E aí galera, beleza? Eu queria trazer para vocês hoje um tema que é muito importante que vocês tenham em mente e que vai ajudar vocês a se desenvolverem como editores, que é o tema de linguagens do audiovisual, ou linguagens de edição também. E para começar, eu queria falar sobre a primeira e principal linguagem do audiovisual, que é o cinema. A primeira forma que o audiovisual tomou, quando a gente conseguiu começar a gravar imagens em movimento, foi naturalmente o cinema. E o que caracteriza o cinema é que ele é feito para telona, né? Feito para salas de cinema, para telas grandes. Mas para além disso, eu diria que um dos principais aspectos que determinam o cinema é o caráter ficcional, né? Por mais que às vezes os filmes tratem de histórias reais, baseadas em fatos reais, ele é um formato mais ficcional, onde a gente tem atores interpretando papéis de personagens, que podem ter sido personagens reais ou podem ser personagens puramente fictícios também. E esses atores dialogam entre si e não com a câmera. E isso é uma diferença, por exemplo, quando a gente compara o cinema ao documentário. No documentário, normalmente a gente está tratando de temas do mundo real, né, de histórias reais, sem uma interferência muito direta por parte de quem está produzindo esse tipo de documentário. E dentro da linguagem do documentário, por exemplo, a gente tem a figura do documentarista, né? A pessoa que apresenta o documentário, a pessoa que investiga os aspectos relacionados àquela história que ele está contando. E normalmente esse documentarista, ele aparece falando, dialogando diretamente com a câmera, porque o propósito nesses documentários é dialogar diretamente com o público que está assistindo. Beleza? Além disso, a gente vai ter dentro do documentário diversas pessoas, né, entrevistados, dando depoimentos reais, falando sobre fatos reais, sobre a sua perspectiva de determinados fatos e dialogando diretamente com a câmera. Então perceba que diferentes linguagens como o cinema e o documentário têm elementos próprios dentro da sua construção. E é importante no momento da gente editar, de a gente montar esse tipo de material, saber interpretar, saber compreender os elementos próprios de cada linguagem, beleza? E ao longo dos anos, com o advento dos aparelhos de televisão, né, da tecnologia dos aparelhos de televisão, a gente vai desenvolver a linguagem televisiva, de programas de TV gravados em estúdio, em auditórios, de programas jornalísticos, né, de programas de entretenimento voltados para a TV, e aí vai surgir muito mais o formato de séries pensadas em episódios para serem reproduzidas na TV, telenovelas, telejornais, programas de auditório, todos esses então a gente pode considerar como tendo diferentes linguagens dentro do audiovisual. E com o advento da televisão também a gente vai ter a linguagem publicitária, né, que é caracterizada por ser promovida, por ser construída para uma determinada marca, para vender um determinado produto, para conscientizar acerca de um determinado produto, para dialogar com o público, uma relação de consumo. Certo? Então os comerciais de TV, as inserções de publicidades ao longo de programas, tudo isso caracteriza novas e diferentes linguagens dentro do audiovisual. E com o advento da internet, a gente expande ainda mais as possibilidades de linguagens dentro do audiovisual. Então, o YouTube, as redes sociais, os streamings como Netflix, hoje em dia a Twitch, Facebook Game, etc, etc. Todas essas possibilidades, todas essas plataformas online vão possibilitar novas e novas linguagens dentro do audiovisual. Vídeos curtos, vídeos verticais, vlogs, streaming de games, tudo isso tem enriquecido cada vez mais as linguagens possíveis dentro do audiovisual. E aí fica aqui para vocês uma recomendação de que você, editor, ou você que trabalha com audiovisual, é importante consumir diariamente diferentes linguagens, diferentes formatos dentro do audiovisual. Então, no YouTube, por exemplo, assista canais de jornalismo, assista canais de games, assista canais de sketches, assista canais sobre cinema, assista canais de review. Veja o que os programas de TV têm trazido de novo para esse formato, para essa mídia. Vá ao cinema, não pule algumas propagandas que passam, que aparecem para você no YouTube ou na TV, por exemplo. Veja como a publicidade está se comunicando com o público atualmente. E isso vai te dar munição para que na hora de editar, na hora de montar o seu projeto, na hora de trabalhar com diferentes mídias e diferentes formatos, você compreenda quais os elementos presentes em cada um desses formatos, para que você não erre a mão na hora de editar esse material. Então, até a nossa próxima aula. Valeu!